Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você nesta manhã de domingo, que a bênção de Deus esteja na tua casa, com a tua família, que você já tenha levantado suas mãos aos céus e agradecido a Deus por ter dormido bem, ter levantado e agora tem a oportunidade de vivenciar este novo dia. Como eu havia dito aos irmãos, pretendo, com a ajuda de Deus, com esses poucos minutos que temos aqui, porque não podemos usar de muito tempo, né? Até porque o vídeo não comporta isso. Usar esse momento para nós podermos refletir um pouco mais na palavra de Deus. Quero convidar você a orar. Ore comigo, apresentando ao Senhor esse pequeno estudo que eu espero fazer de maneira frequente agora, com a graça de Deus. Oremos no nome do Senhor Jesus. Amado Deus, glorificamos o Teu nome, agradecidos somos por Tua bondade e misericórdia. Direcione-nos através do Teu Santo Espírito, Pai, para que a Tua palavra nos alimente nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu havia convidado o irmão, a irmã, você que me assiste nesta manhã, para juntos iniciarmos uma caminhada de estudos bíblicos sobre doutrinas, a doutrina básica da igreja, não é? Sabe aquele estudo que você já fez, um preparatório para o batismo, para quem inicia a sua fé, sua caminhada com Cristo? A necessidade de conhecer a base doutrinária da igreja? Pois bem, a ideia é esta, pois em tempo de pandemia, de isolamento social, é importante relembrar quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos e o que nos aguarda, segundo a palavra de Deus. Eu estava lendo na minha leitura diária, agora em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele estava exortando os gregos ali no Areópago, um lugar onde os gregos se encontravam para discutir, enfim, questões de religiões e outras afinidades. Na explanação do apóstolo, ele diz: Deus marcou um dia em que há de julgar o mundo. E nós, como igreja, precisamos pensar nisso e falar disso, porque é uma verdade. O mundo que conhecemos será julgado e por Deus. E precisamos ter isso em nosso coração, porque com certeza o mundo será julgado. Uns serão sentenciados à perdição eterna e outros à vida eterna. E precisamos ter certeza para onde vamos e quem somos nós nisso. Você tem essa certeza? É para ter, porque a Bíblia diz que é para ter. Então, a primeira lição desse estudo que nós vamos fazer com você, meu irmão, é aquele que eu pedi para você responder. Lembra? Ontem mandei para o grupo da igreja a respeito da salvação, da certeza de salvação. Pode o crente ter certeza de salvação? Existe essa possibilidade? Lembra o que havíamos dito? Que é assim, alguns grupos dizem sim, tem que ter e há a certeza de salvação. Outros grupos dizem não há certeza de salvação. Então há esse impasse. Só que nós, os batistas, acreditamos sim que há certeza de salvação. E aí nós vamos agora estudar isto, olhando para a Bíblia. E então vamos confirmar se existe ou não certeza de salvação. Amém? Então vamos lá? Pegue o questionário. Isso. Pegue o questionário. Agora nós vamos responder as perguntas desse questionário e conversarmos um pouco sobre isso, tá certo? Bom,
A primeira pergunta é esta. Vamos dar uma olhada nela? Muito bem. Primeira pergunta é esta. O que é necessário fazer para ser salvo? É uma pergunta. Você concorda? Sim. Então vamos ver o que diz a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 31. Abriu? Muito bem. Tem que ter a Bíblia. Importante ter a palavra de Deus nas mãos e manuseá-la, certo? Vamos lá? Vamos ler juntos? Diz assim. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, qual é a resposta para a pergunta? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, a resposta é esta: crê no Senhor Jesus. Há dúvidas aqui? Existe a possibilidade ou a necessidade de interpretar esse texto? Ele está falando de algo, dando a alusão de outra interpretação ou resposta? Lógico que não. O texto está claro, muito claro, que para ser salvo, necessário se faz crer no Senhor Jesus. Acabou. Não há o que discutir. Então, para ser salvo, o que nós precisamos? Crer na pessoa de Jesus Cristo. A única condição para sermos salvos é crer em Jesus Cristo. Acabou. Não há o que discutir, meus irmãos. Então, para eu ter certeza de minha salvação, eu tenho que crer. Então, veja, o que nós temos que pensar agora é o que é crer, o que é acreditar. O que precisamos refletir é: eu creio, eu acredito de todo o meu coração, eu creio em Jesus. Então, é isso que você precisa analisar, a sua crença, se ela é verdadeira ou não. Muito bem, a segunda questão, tá? Dentro do tema segurança eterna, certeza de salvação, é esta. Vamos lá? O que Jesus prometeu a todos os que o invocam? O que Jesus prometeu a todos que o invocam? A resposta a essa pergunta está em Romanos, capítulo de número 10. Você pode abrir lá? Vamos abrir? Romanos, capítulo de número 10, o versículo é o 13. O que está escrito? Vamos ler? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Qual é a resposta? Invocar o nome do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Esta afirmativa, ela está consoante, em harmonia com a que vimos em Atos capítulo 16, versículo 31. Pois fala do mesmo Senhor e a mesma necessidade. Qual é? Você concorda que é reconhecer Jesus como o Salvador? Então, a primeira e a segunda questão, elas estão interligadas, pois elas olham e focam o mesmo Senhor e a mesma condição quando se trata da questão salvação. Então, invocar é pedir, recorrer, é direcionar a sua necessidade àquele que no caso é Cristo. Então, para eu saber que se sou salvo ou não, eu tenho que recorrer à pessoa do Cristo. Não se trata de outra situação. Não estamos falando de pecado, não estamos falando de questões polêmicas,
A salvação depende única e exclusivamente de entregar a vida para Jesus Cristo. É ter essa plena convicção de que Ele é quem salva. E a terceira questão, vamos dar uma olhada? Diz: que tipo de vida é prometida àqueles que aceitam a Cristo como Salvador? Que tipo de vida nos é prometida para quem aceita Jesus como Salvador? Onde está a resposta bíblica? Você já sabe de cor e salteado, não é verdade? João, capítulo de número 3, versículo 16. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Muito bem. Que bom que nós sabemos, né, esse versículo. Glória a Deus. Então, qual é a resposta para a pergunta, né? Que tipo de vida tem aquele que entregar a sua própria vida a Cristo? O próprio texto já nos diz, né? Porque todo aquele que entregar a sua vida a Cristo, não é isso? Tenha vida e tenha uma vida em abundância, uma vida eterna. A palavra aí, a chave é eterna. Lembram do que já falamos? Talvez você já ouviu isso em outros lugares, não é verdade? Até cantando louvores. O homem, a alma, não morre, ela é indestrutível. O que perece é o nosso corpo, é o nosso físico, é essa matéria. Agora, a alma ou espírito é indestrutível, vai viver eternamente. A questão é viver com quem e onde? Aqueles que confiam em Deus, creem na palavra dele, segundo as Escrituras, viverá eternamente com Deus em Cristo Jesus. Aquele que renegou, rejeitou, não acreditou, deixou de crer, este vai viver eternamente longe de Deus. A Bíblia chega a dizer, no livro de Apocalipse, capítulo 20, que o destino destas pessoas será o lago de fogo e enxofre, que foi preparado, veja, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não temos nem como imaginar o que seja isso. O destino daquele que crê, a vida daquele que crê em Cristo será eternamente com Deus. Isso deve confortar os nossos corações. E eu sei que essa palavra vem de Deus para você nesta manhã de domingo. Vamos então para a quarta questão? Isso. Vamos lá? Mandei para você. Você tem aí, não é? Mandei pelo WhatsApp. Então vamos ver? Procure em um dicionário o significado da palavra ou da definição vida eterna. Vocês chegaram a ver? Chegaram a ver qual é a definição, segundo o dicionário, da palavra vida eterna? Bom, eu acredito que é muito simples, pois essa é a nossa fala diária, frequente, em nossos cultos, em nossos estudos, não é verdade? Então, definir vida eterna. Então, a própria palavra eterno, ela traz consigo essa definição. É o que não se acaba, não é verdade? É o que não tem fim. Não é? Nós temos dificuldade de entender isto, porque somos limitados. Nós temos, como seres humanos, início, meio e fim. Não é? O ciclo de um dia, por exemplo. Não é assim? A jornada de um trabalho. Quando nós iniciamos um projeto,
a gente vê o fim deste, não é assim? Agora a Bíblia está dizendo que a vida eterna é uma extensão de tempo ilimitado. E é isso que Deus reservou para nós. E eu digo para você, que é o que Deus queria quando Ele colocou o homem no Éden. O homem não morreria, o homem seria eterno. E eu creio que o Senhor vai resgatar isto quando vier o Senhor Jesus Cristo. Viver eternamente, para sempre. Amém? Quinta questão. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nela? O que Jesus promete sobre sua segurança, estando você sob os cuidados dele? É o que mais queremos, não é isso? Vivemos em uma sociedade de insegurança, incerteza e medo. E aí vem Deus com a sua palavra e consola e conforta-nos em momentos como esse que estamos vivendo no mundo. Só tristeza, angústia, e precisamos de um Salvador. E é isso que ele faz. A resposta para essa pergunta está em João, capítulo 10, versículo de número 27 ao 29. Vamos dar uma olhada? Você já abriu aí a sua Bíblia? João, capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 29. Vamos ler rapidamente? Vamos lá. O tempo vai, né? Já são 16 minutos, quase 17 minutos, né? Bom, versículo de número 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você crê nisso? Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Porque eu insisto na leitura, que é para ficar provado para você e para mim, que as palavras vêm de Deus, não são palavras criadas ou uma interpretação humana, não é. É Deus que está dizendo. E se você ler com calma, você vai perceber que ele está falando exatamente o que é. Não é para interpretar, como se fosse uma parábola. O texto está claro, dizendo que aquilo que o Pai me deu, ninguém vai arrebatar da mão do meu Pai, da minha mão. Então aqui há segurança, certeza de que se Deus deu você para Cristo, ninguém tem poder de tirar você das mãos do Senhor. Quem vai, vamos dizer assim, se meter com Cristo? Não há possibilidade alguma. É isto que precisamos entender. A pergunta é esta: os cuidados, a segurança. Uma vez que estamos nas mãos do Senhor, que entregamos nossas vidas a Ele, ninguém tem poder de tirar-nos desta segurança ou das mãos do Senhor. Está aqui, ó. Prove para você mesmo. O texto de João, capítulo 10, do versículo 27 ao 29, nos dá essa segurança. Quando você se sentir desacreditado e achar que Deus não quer você por conta de um pecado, de uma falha, de um problema, ou até mesmo de falta de fé, leia esse texto. Leia, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, nossas limitações. Por isso que eu digo que a salvação é um trabalho 100% de Deus em nós. Nós não participamos da salvação, no sentido de que nós mesmos é que desejamos a salvação. É Deus que aciona o querer, o desejo de sermos salvos em nossos corações. Por isso que é tudo Ele, é Ele que faz. E se você e eu acreditamos nisso, louvemos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Tudo começou com Ele.
E agora temos a alegria de saber que nós fomos escolhidos para sermos chamados filhos de Deus. Como está em João, capítulo 1, versículo 12. Lembra? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é bênção, é maravilhoso, não há nada comparado, pois foi Ele que colocou em nosso coração de sermos salvos. Louve a Deus por isso. E vamos então para as demais questões aqui, né? Temos mais 3. Vamos lá, de forma rápida e sucinta. Vamos então para a 6ª questão. Vamos. Nenhum crente vive uma vida sem pecado. Quando você peca, o que é preciso fazer para receber o perdão de Deus? Uma pergunta que todo mundo faz e quer ter resposta, não é? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Você já viu o que está escrito lá? Você já leu? É um texto que todos nós conhecemos ou deveríamos conhecer, justamente pelo fato de que nós nos encontramos em situações difíceis na vida. Erramos de forma constante, sejam por pensamentos, palavras ou atitudes. Erramos. O que diz o texto? O capítulo 1, do verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem disse isso? João, o discípulo amado. Lembra? Um dos 12 apóstolos? Pois bem, ele viveu com Jesus. Ele viu Cristo perdoando. Quem? Exemplo, irmãos. Ele perdoou Pedro. E quantos outros problemas aconteceram nesse período de 3 anos de ministério de Jesus? Quantos daqueles discípulos pisaram na bola? Fizeram erros, coisas erradas? E as pessoas que se aproximaram dele? Lembram da mulher adúltera? Sim, vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Então, em Deus há perdão para quem se arrepende de verdade. E a questão aqui não é esta, a questão aqui é dizer que nós vivemos em erro, não que nós queremos, mas eles acontecem porque temos uma natureza humana pecaminosa. Entenda? É isso mesmo. Mesmo sendo filhos e filhas de Deus, estamos sujeitos ao erro, ao pecado. Só que é diferente. O crente, o homem e mulher de Deus, não vive pecando, não tem prazer no pecado. Quando acontece, acontece por uma falha humana, e aí há uma tristeza na alma de forma profunda. E é por isso que João está dizendo que se nós confessarmos ou dizermos errei, pequei, vejam isso. Então que isso sirva para mim e para você como um alerta de Deus e um consolo de Deus, e também uma palavra de Deus para nós nesta manhã, tá certo? Então a resposta aqui qual que é? Qual que é? Confessar o pecado, porque Ele purifica, Ele perdoa. Quando confessamos, e é claro, deixamos de fazê-los. Muito bem, penúltima questão, a 7ª. Quem testemunha, juntamente com o seu espírito, de que você é filho de Deus? Você já percebeu isso? Você já parou para pensar? Quem é que está ao seu lado? Quem é que faz você sentir que você é de Deus? Aí estamos falando do, isso aí, Espírito Santo. Vamos ler o que está em Romanos, capítulo de número 8, versículo 16. Vamos lá. Diz o texto. O próprio Espírito está com letra maiúscula, né? Então é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus, lembrem-se disso. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, que é o Espírito homem, certo? Que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, ele fala com o nosso espírito que nós somos do Senhor. Sabe aquela certeza que você tem
que não é necessário ninguém dizer a você, você simplesmente a tem, está na sua mente, no seu coração, na sua consciência. Sim, é o Espírito Santo de Deus confirmando isso como um selo de que você foi separado, de que você foi atraído por Deus para ser não criatura, e sim filho e filha de Deus. Amém? Eu também creio nisso. E eu louvo a Deus por eu entender essa verdade. Questão 8 e última. Vamos ler? Vamos lá? Que promessa Cristo faz em Hebreus capítulo 13, versículo 5? Então vamos dar uma olhada para sabermos qual é a promessa. Hebreus, livro de Hebreus, vocês sabem que não se sabe quem escreveu Hebreus. Existe uma suspeita de que foi Paulo, mas os escritores, historiadores, não podem afirmar 100% que foi o apóstolo Paulo, o escritor deste livro. Contudo, ele foi colocado como um livro inspirado e é uma bênção para as nossas vidas. Verso 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Então, qual é a promessa feita por Cristo para você, para mim e para todos os que creem? Qual é? Nunca te abandonarei, não te deixarei. Creia que nos momentos mais difíceis da vida, porque eles estão aí, e talvez você esteja vivendo agora, a promessa dele é esta: não te deixarei, não te abandonarei. Que Deus abençoe a tua e a minha vida, que nós possamos prosseguir em servir a Jesus. Haja o que houver, as circunstâncias humanas, temporais e atemporais, que nada nos impeça de crer, acreditar, ter segurança de que o que Jesus diz é a verdade. Nós usamos a Bíblia, não foi motivação humana, não foi pensamentos de homem, a Bíblia, para provar, para mostrar para nós de que Deus fala de forma clara, objetiva, que existe sim certeza de salvação, quando acreditamos 100% na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e abençoe a mim, as nossas casas. Oremos. Querido Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome e bendizemos a tua majestade. Bendito é o teu nome. Abençoa este lar, abençoa este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga que está participando, Senhor, deste estudo tão breve, tão sucinto da palavra do Senhor. Meu Deus, que a salvação entre no coração deste homem e desta mulher, que a certeza seja determinante para continuar esta caminhada que não é fácil, esta caminhada que exige abnegação, este andar com Cristo que é sofrível, pois é carregar a própria cruz. Senhor, que a tua bênção e majestade se manifeste na vida destas pessoas que estão comigo, meu Senhor, meu Deus, participando e alimentando-se da tua santa e bendita palavra. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja com você e com a tua casa. Compartilhe esse estudo, sim, com outras pessoas. Seja a boca de Deus, seja atalaia, seja um representante do Senhor, porque eu sei que se você compartilhar esta mensagem com outras pessoas, é você deixando Deus te usar, pois a palavra de Deus, uma vez ouvida, ela produz fé no coração daquele que ouve. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém.